Para um novo espaço, uma nova crítica. Professor Dr. Guilherme Bueno, Escola de Belas Artes, UFMG. Nosso movimento, além de ser um sentido cultural ao trabalho criador, adotará todos os métodos de comunicação com o público, do jornal ao debate, da rua ao parque, do salão à fábrica, do panfleto ao cinema, do transistor à televisão. Declaração dos Princípios Básicos da Vanguarda, janeiro 1967. Nota de rodapé. Assinado por Antônio Dias, Carlos Vergara, Rubens German, Lígia Clark, Lígia Pape, Glauco Rodrigues, Sami Matar, Solange Escosteg, Pedro Geraldo Escosteg, Raimundo Colares, Carlos Ilho, Maurício Nogueira Lima, Hélio Oiticica, Ana Maria Maiolino, Renato Landim, Frederico Moraes, Mário Barata. Reeditado em Ferreira, Glória, org, Crítica de Arte no Brasil, Temáticas Contemporâneas, Rio de Janeiro, Funarte, 2006, páginas 149 a 150. 1. O local da ação. Frederico Moraes, em 2001, em catálogo comemorativo aos então 30 anos do evento do Corpo à Terra e da exposição Objeto e Participação, realizados no Palácio das Artes e no Parque Municipal de Belo Horizonte em 1970, assim o situa não apenas no tempo da história da arte brasileira, mas literalmente em seus espaços. O conceito de áreas externas como extensão de museus e galerias já fora desenvolvido por mim em pelo menos 2 ocasiões. No evento Arte no Aterro, um mês na arte pública, em 1968, e na correspondência que mantive com Luciano Guzmão, a propósito da instalação Territórios, que realizou na área externa do Museu de Arte da Pampulha, em equipe com Dilton Araújo e Lotus Lobo. No primeiro caso, o Aterro do Flamengo foi considerado uma extensão do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. No segundo caso, uma corda amarrada a uma pedra, localizada no interior do museu, estendia-se até o jardim, funcionando, pois, como uma espécie de cordão umbilical. E, em carta escrita em 1970, acrescentava: hoje, só tem vitalidade a arte que está inteiramente do lado de fora de museus e galerias. Melhor que o Palácio das Artes é o Parque Municipal em torno. Melhor que a sala de exposições da reitoria da UFMG é aquele vazio. Melhor que o Museu da Pampulha é a montanha que está próxima. Nota de rodapé. Moraes Frederico, do Corpo à Terra, um marco radical na arte brasileira. Belo Horizonte, Itaú Cultural, Belo Horizonte, 2001. Para explorarmos os meandros de tal reminiscência, conforme proporemos nessa primeira parte, é útil discutir este aonde se instaura a obra de arte. Deslocar-se da projeção abstrata do espaço modernista para uma ocupação como lugar aponta para um dos elementos determinantes do que a obra passa a ser a partir da escolha de onde e como ela acontece. Trata-se de um princípio que poderíamos derivar da teoria da guerrilha artística, proposta em 1967 por Décio Pignatari. A guerrilha é uma estrutura móvel operando dentro de uma estrutura rígida, hierarquizada. Nas guerrilhas, a guerra se inventa a cada passo e a cada combate num total descaso pelas categorias e valores estratégicos e táticos já estabelecidos. Nas guerrilhas, a estrutura parece confundir-se com os próprios eventos que propicia, e a estratégia com a tática. Nota de rodapé. Pignatari, Décio, Teoria da Guerrilha Artística, 1967, em Ferreira Glória, OP, CIT, página 157. As proposições artísticas dos anos 1960 trabalham no limiar de 2 temporalidades distintas acerca do presente. Diríamos que o modernismo, ainda vivo à época, apesar de também operar no signo da efemeridade, procura sempre intervir criando soluções estabilizadoras de longa duração, ansiando configurar um espaço minimamente assentado.
Na metáfora de Mário Pedrosa sobre Brasília, o gesto colonizador da ocupação, entrevê-se esse objetivo de fundar espaços, fundar civilização pelo espaço, ou seja, implantar pelo pensamento abstrato um sentido universal ao que seria apenas extensão. Que, mesmo permeável a transformações, estas são o máximo possível antecipadas em prol da organização prevista de seu uso regular, uma estrutura dinâmica e controlada dos ditames de seu projeto. O caso de Brasília em si é o mais ambicioso, mas outros exemplos pontuais partilham de sua lógica. Se tomarmos 3 grandes parques inventados em capitais do Sudeste, o Ibirapuera, São Paulo, o Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, e o Parque Municipal Belo Horizonte, todos eles repetem o esquema. Dentro das áreas de lazer, o Museu de Arte, a completar o processo de ilustração do cidadão comum. Apesar de, no caso do Parque Municipal, o mais antigo dos 3, essa solução ter sido a última a se completar, sendo em certa medida uma adaptação. Isto é, o espaço público da obra de arte e, por extensão, os modos como ela será contida, comportada e experimentada, sua exponibilidade, está definido em um composto sequenciado e particionado das atividades da vida. A atividade física nas quadras esportivas, o contato com a natureza nas áreas verdes. A arte dentro do museu são esferas tangenciadas e aritméticas da vida. Uma se soma à outra, mas que, complementares, não obrigatoriamente se misturam. Apesar de não falarmos do cubo branco, e mesmo assumidas as belas e inteligentes transparências proporcionadas pelas fachadas envidraçadas de amplos panos de vidro, o idioma que estabelece o diálogo entre o objeto de arte e o real é o do filtro e decantação. Mediado pela barreira da transparência, pela qual, de dentro do museu, olhando de novo para o mundo após a lição de cultura, ela reforça a concepção enclausurada da arte como elevado modelo para o mundo, donde a autonomia ubíqua da obra modernista, aduzido comparativamente no confronto entre a cristalização especulativa de real inoculada no objeto artístico e tudo o que, externo, é aferido e revelado através dos janelões e de dentro desse espaço cúbico sublimatório. No que diz respeito ao aterro e ao parque municipal, não é secundário seu posicionamento centralizado. Ambos culminam um tecido urbano. Arrisco dizer que, no desenho original de Belo Horizonte, a sua implantação aproxima-se de uma situação cardinal, como a do Central Park. Apesar de destendido em uma faixa, o aterro não é menos centralizado, uma vez que é desenhado como um parque atrelado ao deslocamento, ou articulado a partir dele. Numa combinação inusitada, desconfio eu, de um enxerto de cidade linear e das perspectivas da cidade como obra de arte, de Camilo Sitti, e de cidade-jardim. Seu espelhamento em banda da área dos bairros e ligação entre núcleos deriva da primeira, enquanto a perspectiva organizadora imantada pelo Pão de Açúcar, da segunda. Quanto à terceira, a disposição da faixa verde no tecido urbano. Os desenhos do exemplar belo-horizontino e carioca diferem na forma, mas jamais constituem lugares fora da cidade. Ao contrário, reforçam seu protagonismo de elementos organizadores, cabendo apenas ao Ibirapuera, temporariamente, a provisória exceção. Se eu traço essas considerações, é para reconhecermos que sua presença é decisiva no fomentar de experiências de sociabilidade, para as quais o museu, ou genericamente falando o equipamento cultural, disponibilizaria dentro de seu discurso local de uma modernidade de cima para baixo, intencionalmente uma oferta de lustro de alta cultura dentro da organização do lazer. Lucidamente, no contexto das grandes cidades, o paisagismo compreende que sua missão é urbanizar a natureza, e o faz com marcante competência, proporcionando com isso uma vida coletiva que usufrua do verde sem cair na armadilha que Valdemar Cordeiro já apontara, do naturalismo xoxo, cuja aspiração máxima é o presépio. Nota de rodapé. Cordeiro, Valdemar, Paisagismo e Cultura, em Arquitetura e Decoração, número 21, janeiro-fevereiro 1957.
Ou seja, o sentido público de sua existência num território não é encenar mata virgem intocada, mas assumir-se como parte da economia subjetiva da metrópole. E quando o parque deixa escapar seu subtexto de um projeto classista, isso não passa batido, como mais uma vez o líder dos concretistas paulistas fustiga inclemente o Ibirapuera ainda em 1957. O Ibirapuera vem aí, feudo terrível do domínio burguês da cultura, usado para promoções de venda da indústria e do comércio. Nota de rodapé. Cordeiro Valdemar, o concretismo e o problema de organização da cultura, em Arquitetura e Decoração, número 22, março-abril 1957, reeditado por Cordeiro Ana Lívia. Valdemar Cordeiro, Fantasia Exata, São Paulo, Itaú Cultural, 2013, página 223. Paradoxalmente, a arte, ao mesmo tempo que assinalaria sua importância em formar o sujeito moderno, dele se protege, resguardando fronteiras para ambos. 2. A ação no local. Ao repetir uma história que não é nova, desejo acrescentar-lhe algo. Alternativamente a uma leitura que se toma essas áreas ora como non-cite, ora como uma concessão à mítica do espaço natural, é lícito cogitarmos que precisamente pelo fato desses territórios, dentro da cidade, serem habitados por diferentes estratos sociais, práticas multitudinárias de lazer e terem a eles indexados a presença da cidade e do museu que os torna pontos estratégicos para as ações artísticas no final dos anos 1960. Eles são o lugar por excelência. Não seria exagero afirmar que o lugar também é a obra, ao calibrarem o real no que haveria de imprevisto nele para o espaço modernista, submetendo-o ao curto-circuito de sua setorização de experiências. Aos eventos relacionados por Frederico Moraes, a Apocalipopótese, organizado por Hélio Oiticica, conclui Arte no Aterro. Podemos acrescentar O Grama Urbana, organizado por Luiz Otávio Pimentel e Flammarion, como príncipe das mesmas razões em suas escolhas. Trata-se de algo mais do que o verdadeiro museu estar do lado de fora, mas que esses territórios são táticos, para reiterar a expressão de Pignatari, por deflagrarem locais de ação, e a prova mais evidente disso são todos os relatos de intervenção policial ou sabotagem institucional, reconhecendo neles o potencial risco do desbunde descambar na desordem. Na medida em que a arte identifica o potencial de estar em uma condição híbrida... Nota de rodapé. Até poucos anos falaríamos de contaminação, mas em nossa atualidade trágica o termo se torna infame e funesto. Na qual sua mediação, mesmo sem ser extinta, dilui-se ou lida com uma quantidade de variáveis imediatamente menos controláveis. Seu estranhamento pontua uma descontinuidade dentro da rotina que, por analogia ao princípio da ação direta e do reconhecimento de onde está esse lugar de ocupação e como ele será operado, seria descrita à época pelo mesmo Moraes como arte de guerrilha, reforçando a transfiguração desestabilizadora do espaço moderno em território do contemporâneo. Nota de rodapé. Vista em seu todo, eu não saberia dizer até que ponto ela confirma uma continuidade singularmente brasileira, como pensa Paulo Sérgio Duarte em seu livro Anos 60, ou uma ruptura entre esses dois processos. Ela precisaria ocorrer nessa área reconhecidamente apropriada pelo público em geral, da rua ao parque, do salão à porta da fábrica, para pôr em xeque o tipo idealizado de transformação conclamado por vanguardas anteriores. Seria um novo teste de realidade, inflamado pelo explosivo combustível político da época e não mais pelo iluminismo generoso e demiúrgico da modernidade institucionalizada. Nota de rodapé. Um movimento similar a esse de reingresso antimonumental no espaço urbano foi o fenômeno singular de trânsito havido na aproximação entre a poesia concreta e os tropicalistas, ao tensionarem sua incidência entre o público especializado e a audiência incerta da indústria cultural.
Essa atenção ao destinatário público, ou seja, no qual o dado quantitativo de pessoas a serem potencialmente conectadas importa, desenvolve-se sobre uma estrutura dupla e propositalmente sobreposta. Se, por um lado, o fato artístico, como perceberam figuras tão diferentes como Valdemar Cordeiro, Décio Pignatari e os irmãos Campos, incorpora cada vez mais a esfera da informação, a comunicação pós-moderna, também diagnosticada por Pedrosa, ocuparia o posto da fruição moderna. Ela não se faz sem abrir mão de sua capacidade de deflagrar ruído. Nesse ponto, podemos pensar em como essa esfera pública também será problematizada pela teoria, sobretudo em seu viés experimental. 3. O lugar da crítica, a teoria-objeto. Como evidentemente tais práticas não se fundamentam mais nos termos da mencionada espacialidade projetiva, sendo essa uma projeção tripla, de classe, de suas formas mentais e de seu imaginário, ou exemplares, se admitimos que elas visavam a conformação de um modelo, cujo símbolo ancestral eram as numerosas versões de figuração do novo homem brasileiro. E ou de uma introjeção depurada, o utópico aprimoramento pela estética. Por consequência, a crítica não disporia mais inercialmente de seus critérios e, o que é o principal para nós aqui, de uma credibilidade persuasiva outrora assentada na autoridade de seu texto exortativo. Melhor dito, o texto crítico convencional restringe-se ao protocolo, o poder de convencimento de sua retórica demonstrativa, e penso mesmo na estrutura de argumentação, no encadeamento intelectual de ideias de Mário Pedrosa. Parece um enrijecido distanciamento professoral ainda elevadamente distante da imediatez efêmera, cacofônica, e muitas vezes antiforma, reivindicada pela vanguarda dos anos 60 e 70. Reconhecer isso explica um dos aspectos mais radicais da nova crítica, que eu enquadraria mais amplamente em uma nova textualidade, explorada tanto por profissionais do ofício, como, mais uma vez, Frederico Moraes, quanto por escritores de artistas. Nesse caso, eu diria, sem minorar em nada a importância, menos nos seminais textos do Hélio Oiticica, e ainda em suas proposições-jogo, esboçadas nos anos 1970 e no precedente de sua definição de objeto em 1968. O objeto é visto como ação no ambiente, dentro do qual os objetos existem como sinais e não simplesmente como obras. É a nova fase do puro exercício vital, onde o artista é um propositor de atividades criadoras. Um som, um grito podem ser um objeto. Nota de rodapé. Oiticica, Hélio, O Objeto, Instâncias do Problema do Objeto, em Revista GAN, número 15, 1968. Tratar-se-ia, acredito, de uma textualidade parateórica, ou seja, um pensar igualmente efetivo e articulado da arte que sai do caráter propedêutico da crítica sobre arte. Pois a finalidade desses escritos, insisto, não é o convencimento e comprovação inerentes à pedagogia dos ensaios e manifestos modernistas, mas a provocação ao leitor como, em alguma instância, um agente, nem que seja um agente que apenas ache tudo esquisito, fique perplexo com o ler-ver desses novos objetos-textos ou textos-objetos e se sinta por um átimo atraído pelo normal. Esses textos-objetos, objetos-textos, visam uma mesma finalidade de ação sobre o leitor que é aquela sobre o observador. Ou melhor, participante dos acontecimentos em espaços públicos. Exponenciar um instante, desconcertar o hábito, extrapolar os limites e formatos outrora consensuais de práticas já eram marcos modernos que, em seu momento, elegeram a crítica e o manifesto como uma de suas formas de revelação. Contudo, seus efeitos argumentativos parecem tornarem-se redundantes. Em alguma instância, isso não só leva à crítica, e nem digo aquela atitude supostamente distanciada ou apaixonada, mas à natureza mesma de sua disciplina, a um limite ético. Ela ainda consegue dar voz à arte eficazmente ou comporta-se parasitariamente?
assim como abre algumas indagações. Essa nova crítica ou essa nova textualidade se performam como obras de arte, superando inclusive o lugar comum da crítica como o menor dos gêneros literários, sem necessária ou unilateralmente clamarem essa condição. Ou essa nova textualidade de obra é em si simultaneamente uma outra forma de obra de arte e uma nova fala sua, dissolvendo fronteiras. Para entendermos melhor o problema, correlações e exemplos são indispensáveis. As correlações podem ser sintetizadas em nomes. Me restrinjo a poucos e célebres apenas para encurtar o caminho. Novamente, Hélio Oiticica, Frederico Moraes e incluo agora Antônio Manuel. Os três estavam vivamente comprometidos tanto com as ações do tecido urbano da cidade, basta lembrar de sua presença em um ou mais daqueles eventos listados acima, como na produção dessa nova obra textualidade. Afinal, as proposições jogo de Oiticica eram um processo de escrita partilhada e inventiva. Uma proposição escrita gerava outra do seu interlocutor, num work in progress a abrir os limites de autoria. E em Moraes, tanto os audiovisuais, projeções que, como seu autor relembra, respondiam a objetos visuais, instaurando nesse campo, uma vez que também lançadas onde a obra acontecia, o mesmo tipo de contiguidade que, pela escrita, alinham a obra e a crítica literária, quanto a nova crítica, que responde aos objetos dos artistas, produzindo outros tantos objetos indexados. Talvez o exemplo mais notório sejam os engradados que ele transporta como réplica às garrafas de Coca-Cola das inserções em circuitos ideológicos de Cildo Meireles. O caso de Antônio Manuel me parece emblemático dessa sobreposição entre a fala da arte e o objeto por radicalizar a duplicidade. Em especial por ele também participar de um veículo cuja circulação é tão pública quanto a ocupação de parques. Penso especificamente em dois trabalhos seus, o curta-metragem Arte Hoje, Histórias Verídicas, 1976, figura 1, e Exposição de Antônio Manuel, de 0 a 24 horas nas bancas de jornal, 1973, figura 2. Arte Hoje não é exatamente um registro ou um documentário, como descreveríamos antecedentes próximos como o filme Ver Ouvir, de Antônio Carlos Fontoura, 1966, e Arte Pública, 1967, roteirizado por Pedro E. Kostesky. Arte Hoje parece antes uma transcriação das obras dos artistas sobre os quais trata. Paulo Herkenhoff, Rosa Correia, Arthur Barrio, Lígia Pape, Hélio Oiticica, Raimundo Colares, Guilherme Vaz, Cildo Meireles, Alfredo Fontes, Luiz Fonseca. Pois, ao invés de explicá-las, procura visualmente performá-las. Nisso ele tem parentesco com Apocalipopótese, Guerra e Paz, de Raimundo Amado. Sendo uma resposta poética, ela se enuncia como obra, e não uma legenda aos trabalhos alheios. Nesse sentido, temos uma, digamos, teoria que se faz dispensando as ferramentas da crítica, não abdica de ser obra, além de procurar outros canais que não apenas o tradicional da mídia impressa daquela, em particular, em sua época, chegar diretamente às plateias leigas do cinema. Ironicamente, por uma obrigação legal da época, segundo a qual, para cada filme estrangeiro projetado, a sessão deveria ser aberta por um curta nacional. Mas o jornal, tema frequente de Antônio Manuel, seria o veículo. E aqui me permito dizer o lugar, de exposição de Antônio Manuel, de 0 a 24 horas. O trabalho surge do desgaste de uma exposição individual recusada pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que após o convite ao artista, ressabiado com incursões da censura, seguidamente descartou os projetos por ele apresentados. Após desistir, graças a contatos pessoais e ao convite de um amigo ligado ao periódico O Jornal, o artista resolve intervir em seu suplemento dominical, transformando-o em uma exposição das obras vetadas com a duração de um dia, período de circulação do exemplar.
Esta exposição enfatiza que ele não criou um novo caderno para o jornal, mas usou um já existente em suas editorias regulares, em nada parecia com o que temos por matérias ou editoriais sobre arte usualmente publicadas. Sua construção, absolutamente experimental, entremeava textos, fotos, poemas sobre poética, porém não esclarecedores dela, no sentido do didatismo anteriormente comentado. Ou seja, era uma declaração sobre a obra do artista na forma de uma obra propriamente dita, para a qual só podemos imaginar a reação dos leitores tradicionais do jornal como algo similar àquilo sentido pelos desavisados frequentadores do aterro do Flamengo. À guisa de conclusão, um novo matiz se coloca na diferença de escritas e disponibilidades das mostras de Belo Horizonte em sua configuração original e a sua versão, por assim dizer, retrospectiva. Frederico Moraes, ao representar para um novo público um experimento marcante, privilegia em 2001 o tom historiográfico e documental, o que poderia soar inusitado, considerando-se um intenso deslocamento protagonizado por ele e outros personagens outrora. Ao aparentemente descompasso, devemos contrapor um paradoxo positivo. A abordagem de 2001 é consequência da plataforma da vanguarda. Em primeiro lugar, repetir, do corpo à terra e objeto e participação, numa tentativa de camuflar seu distanciamento histórico, seria trair o sentido de instantâneo e, perdoem-me o termo, agoridade que eles traziam. Seria para empregar novamente o vocabulário de Pignatari, tomar a superfície do evento, a língua e, em nosso caso, o vocabulário das formas, por estrutura, a linguagem ou, para nós, o poder de eclosão de uma proposição. Trata-se, mais do que refazer objetos ou proposições, indagar quais situações se reativam em contextos tão diferentes, como era o do Brasil de 2001 comparado ao de 1970. A remontagem, aliás, ao atravessar obras e registros documentais, problematiza, agora sobre um ângulo de como historiar o evento, a própria lógica expositiva de determinada proposição contemporânea, pois retoma uma questão sem restituí-la via a obrigatoriedade do simulacro do objeto imperativamente refeito. Parece-me evidente que, afora essa lente, que nos indica quais agendas poderiam ser reacessadas 3 décadas depois, também é importante enfatizar que a escrita da história da arte, assim como disponibilidade, em 2001 igualmente diferia do que era até então escrever sobre arte, e o simples fato de se tornar necessário instituir uma historicidade para a arte contemporânea, reconhecer-lhe o direito de cidadania, como se fez crescentemente a partir dos anos 90. Era um indicativo da disciplina já viver rumo divergente daquele contra o qual as vanguardas se insurgiam no âmbito da contracultura. Não se pode omitir o fato disso ser acompanhado por rearranjos e novas demandas do sistema e a recuperação acionada pela academia e o mercado, e porque não deixaria de ser paródico supor que se poderia escrever como nos anos 1970. Assumir a tarefa de, a um só tempo, entender o que é a prospecção de fatos, se não fundadores. Frederico, em entrevista a Francisco Bittencourt, em 1970, manifestava acreditar nisso. Somos os bárbaros de uma nova raça. Nota de rodapé. Bittencourt, Francisco, A Geração Tranca-Ruas, Jornal do Brasil, 9 de maio de 1970, reeditado em Lopes Fernanda, Pré-Debon, Aristóteles, Francisco Bittencourt, Arte Dinamite, Rio de Janeiro, Tamanduá Arte, 2016. O trecho é citado por Moraes, F. O.P. Cit. Efetivamente paradigmáticos é lançar uma pergunta sobre como esses gestos nos importam. Uma pergunta refeita a nós em seus variados ângulos, 1970, 2001, 2021, e que o nosso debruçar-se sobre ela hoje mostra que aquelas agendas ainda têm muito a nos dizer e que temos muito a dizer a partir delas.